4h46, 24 graus 5 décimos a temperatura. Estamos de volta aqui na Bandeirantes, Band Pop Show, na sua Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até às 6. E agora para falar sobre futebol e para falar sobre Grêmio, para falar sobre eleições, para falar sobre o futuro do tricolor e muitas repercussões nas redes sociais por conta dos debates acalorados. Na terça-feira tem o debate aqui na Rádio Bandeirantes e ele vai ser ao 12h40 entre Homero Bellini Júnior e Romildo Bolzan Júnior. Nós estamos aqui com o candidato a vice-presidente do Grêmio, Antônio Carlos Maineri. Os candidatos do Grêmio, afinal, acabaram-se os velhos. Agora são os dois Júnior, né? Agora são os dois Júnior. Bom, prazer estar com vocês aqui, João Garcia, João Batista, e agradecer o convite para poder prestar algumas informações aí à torcida gremista e ficar à disposição de vocês para discutir futebol, que é o que eu mais gosto. Tá, eu preciso fazer um esclarecimento aqui. Nós trouxemos a chapa Grêmio por Todos, que é representando o Maineri, e nós também cedemos o espaço para outra chapa, do candidato Romildo Bolzan Júnior, mas eles não compareceram. Então fica claro aqui, por favor, são 4 horas e 47 minutos, nós abrimos o espaço e o pessoal não veio. Então daqui a um pouco vão dizer assim, poxa, estão abrindo espaço pro Maineri, que já foi da casa, não tem por que esconder, já trabalhou aqui e já foi nosso colega e, enfim, não tem o outro lado, mas não tem porque a chapa não compareceu e não foi por uma linha editorial da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Maineri, sendo simples, direto e objetivo. Isso. O que tu pensas quando tu não queres falar em reforços, como um vice de futebol, e a situação lança que pretende contratar, ela deixa vazar, e tu sabe a quem eu estou me referindo, dá o crédito ao Wilton Momba, que até esses dias me colocou na coluna dele, muito obrigado, o Wilton Momba que recebeu a informação que 5 nomes seriam contratados. Ou seja, o que tu pensa sobre isso? De fato, ele não só abriu, como também permitiu que a gente prestasse algumas informações em termos de contratação, e a posição é essa que tu referisse. Eu acho que, no atual momento do Grêmio, enquanto a gente é apenas um candidato, e no meu caso eu sou um candidato a CC, cargo de confiança, eu não sou membro do Conselho de Administração, a gente resolveu exatamente não manifestar qualquer indício de pretensão, indício muito menos de nomes, muito menos de alguma alteração, né? A gente está calcado naquilo que o Grêmio está bem, nós não podemos fazer nenhuma inserção do ponto de vista de fazer alguma exprimir-se assim de forma de que o fulano, o jogador está mal, precisa contratar alguém, contratar um zagueiro, um lateral, um centroavante, um goleiro, porque isso pode, e a gente sabe que como já passou por lá, que isso pode ter algum reflexo dentro do Grêmio. E eu acho que, enquanto candidatos, nós não temos o direito, eu acho que até temos o dever, de manter algum silêncio a respeito de contratações, de alterações, de alguma pretensão que a gente tem. Então, por isso é que a gente tem, não é fuga, mas a gente tem que falar em tese, né, do que a gente pensa sobre futebol, João. Porque eu tenho me perguntado muito a respeito porque o que se diz é que o Filipão não continuará no Grêmio, se é o que dizem os opositores ao Bellini, é que o Bellini não quer, que a chapa do Bellini não quer o Filipão, e que, sendo o Bolzan Júnior o sucessor indicado pelo presidente Fábio Koff, e sendo o Fábio Koff o que é com relação ao Filipão, que continuaria. A gente sabe que o Filipão, nesse momento, é o candidato preferido da torcida. Mas se ele não for bem, se ele não conseguir uma vaga para Libertadores, também tá. Futebol é assim, o cara cai em desgraça e não tem. Mas a verdade é que nessa linha de contratações, o Filipão está colocando muitos guris, o que eu chamo de cheque-ouro do Banco do Brasil para o time do Grêmio. O Grêmio primeiro tem que observar esses guris
para depois pensar em contratar. Tu não acha, Mané? Sem dúvida, João Garcia, porque eu sou um defensor da base, de aproveitamento da base, né, com muita cautela, com a oportunidade, com o momento, né, de colocar. E eu acho que o Filipão está fazendo muito bem, porque ele chegou no Grêmio com a sua estatura de treinador de seleção brasileira e campeão, multicampeão do Grêmio. Encontrou no Grêmio o seu conforto, a sua proteção, né, a sua tranquilidade para trabalhar, teve o apoio irrestrito de todos os ambientes em que um treinador circula, e aí ele verificou, já fez até alguns aproveitamentos, e eu posso pontualmente, né, referir o Wallace, que era um jogador que estava lá. E aí o Grêmio, por exemplo, não precisaria ter contratado o Edinho, tendo esse menino lá, tinha o Matheus Biteco, né? Então estou falando em nomes especificamente porque é uma situação bem presente e que o Filipão soube fazer essa passagem, vamos dizer assim, da base para o profissional. Eu me lembro na minha época, e aí eu acho que o João Batista não vai lembrar, mas o João Garcia vai lembrar. 91. Eu passei em 2 momentos, em 91, no segundo semestre, mas agora 2000. E depois 99. Em 91 eu sempre gosto de registrar isso, porque às vezes podem pensar que o Grêmio tinha caído para a segunda divisão no primeiro semestre, e a temporada começava em junho, e eu assumi em junho de 91 e fiz toda uma reconstrução, me deu muito mais trabalho as dispensas do que as contratações. Porque pegar um time caído para a segunda divisão, com os jogadores sem conceito perante a torcida, futebol de baixa qualidade, tive que fazer essa migração, sair A, entra B, e aí fomos contratando no primeiro semestre. Depois o João vai lembrar, nós perdemos um campeonato gaúcho num Grenal em que se decidiu no tribunal, num julgamento no tribunal do júri, no Fórum Novo, do problema de que o Internacional não quis submeter ao exame antidoping, né? Foi um gol do Alex, que fez isso. Bom, e aí, depois, já em 2000, assumiu o Guerreiro, e eu voltei bem mais tarde, em 99, junto com o André Krieger e o Milton Coelho, que foi uma época, já que nós estamos falando em questão de base, é a época em que surge Ronaldinho, Rodrigo Grau, Gavião, Scheid, Éder, o Roger já era um pouquinho veterano nisso aí, lateral esquerda, no time, né? Tinha o Ronaldo Alves, um zagueiro médio, mas que nos deu o título da Copa Sul em Curitiba, capitão, aquele velho capitão careca, o Hollywood. Negrão centro-médio. Um Hollywood, o nome dele era Hollywood. Hollywood, e até sempre lembro dele, porque quando saía o salário, ele chamava o boy do departamento de futebol, lá, combinado com o seu Verardi, e fazia já a sua cartela de depósito, seu cartãozinho de depósito do dízimo. Mas aquilo era quase que automático. A coisa era preencher e aquilo, o boy ia depositar no banco o dinheiro da igreja. Dízimo, da igreja, aquilo era sagrado. Sagrado mesmo. E aí nós fomos também um campeonato gaúcho, em que teve o grande, que ganhou, aí ele tem que lembrar o Dunga hoje, que hoje é vitorioso na seleção brasileira, mas que teve o Ronaldinho, né? O Dunga jogava aquele chapéu que puxa pra lá, puxa pra cá, vai na linha de fundo, faz aquilo. Foi nessa época, em 99. Um abuso do guri, né? Aquilo era... um campeão do mundo tomar um chapéu. E o Magro Milton. Aliás, quero mandar um grande abraço pro Milton, certamente está nos ouvindo. O Magro Milton dizia que ele era foca. Foca. Ele dizia isso, né? Mas não é um foca que jogava. Foca amestrada. Bota amestrada nisso. E aí, essa foi a segunda passagem, João Batista, que eu fiquei no Grêmio em 99. Porque, e até foi bom tu citar isso, porque eu lembro que logo que eu lancei, não foi nem na Bandeirantes, foi no blog, que eu coloquei o teu nome, eu descobri alguns minutos antes de vocês gravarem aquele vídeo, não me pergunte como, e aí eu lancei e choveu o comentário dizendo, pergunta pra ele como é que foi a passagem dele no futebol em 90, e eu não lembrava, era muito novo na época, e aí eu fui pesquisar, fiz um outro contato, e realmente o Grêmio como um todo não foi necessariamente bem, só que eu imagino que, poxa, tem 24 anos aí de foi 91, segundo semestre, o Grêmio foi mal em 90, começou mal em 90 e cai
No primeiro semestre de 91, foi quando eu fui indicado para vice-presidente de futebol. Mas já por isso é que tem esse, por isso eu faço questão de registrar, né? Aí, o que mudou em ti nesse tempo? Mais cabelo branco. Experiência. A experiência, porque eu já vinha do jurídico, depois peguei futebol. Aliás, era uma tradição do Grêmio, era o homem do jurídico, era um bom diretor de futebol. Não vai atrás. Não é uma tradição. Isso vai acontecer com o Gabriel Vieira. Mais dia, menos dia. Continua a tradição, forte, então. Estão o preparando para isso. Na verdade, nós no jurídico nós tínhamos o Regis, o Cacalo, o Bergman, né? O Bergman que faleceu. Aquilo hoje teria sido presidente do Grêmio. Presidente do Grêmio, João Luiz Bergman. João Luiz Bergman, né? Muitos outros. O Homero deu um pulo. O Homero deu um upgrade quer dar um upgrade, né? De jurídico para a presidência. E tem também o Rui fica muitos anos no jurídico, né? E depois ele vai para o futebol, mas aí já vai hoje como executivo de futebol. Segundo eu sei, o Rui Costa. Existia não vou dizer um projeto, mas o presidente Fábio Koff é muito ligado ao Gabriel Vieira e já não é assim algo, vamos dizer assim, mirabolante, já passou pela cabeça dele. Segundo, chegou a mim, não é uma informação, o presidente Koff não me confirmou com todas as letras, mas eu sei que é uma situação, até porque o Rui há pouco tempo recebeu uma proposta do Coritiba. Ele ficou atônito quando nós perguntamos, porque foi assim de supetão, e ele mesmo disse, olha, é uma pergunta que pela primeira vez eu não sei isso aí, porque a gente descobriu, eu e o Diogo Rossi, mas chegamos no Rui, o Rui teve a proposta do Coxa e ele ficou dividido, porque tem o processo eleitoral, ele não sabe se ele vai ficar, e ele sabe que ele pode, mesmo com o presidente Fábio Koff, ele pode não ficar, não permanecer. E tinha a proposta do Coritiba, ficou aquela divisão. Mas é que o Rui Costa, diferentemente do Maineri, do Cacalo e de outros, ele cambiou da sua atividade profissional até para uma atividade profissional do futebol, de executivo do futebol. E eles continuaram advogados. Continuaram amadores, entre aspas, né? É que isso, João, hoje não dá para ser mais. Isso é muito importante que a torcida do Grêmio saiba. Sim. Eu estou exatamente me preparando, se for o caso, a minha atividade hoje, entre aspas, profissional, será junto ao Grêmio. Sim. Porque eu me lembro muito bem, em 99, num passado mais recente, eu estava fazendo uma audiência, mas a minha cabeça estava dentro do Estádio Olímpico. Eu uso essa figura porque ela é bem sintomática, né? Então a gente não funciona. A questão de trabalhar no jurídico e ir para o futebol, hoje tem muito mais fundamento, e por isso que o João Batista fala no Gabriel Vieira, porque hoje as contratações, a elaboração dos contratos, os registros, as liberações, os empréstimos, hoje tu tem que estar por dentro absoluto da lei. Senão pode cometer um equívoco muito sério. Custa muito caro. E aí uma falseta dessas, que era o que o Verardi fazia, e deve continuar fazendo, sem dúvida nenhuma, fazia muito bem, mas só que hoje tu tem que ter informação, tu tem que ter a lei, tu tem que ter o registro. Antes tu buscava, te dava informação, era uma coisa muito mais familiar a relação. Hoje é profissional. O seu Verardi hoje cuida mais da questão logística. Tipo, contratou um jogador, seu Verardi traz passagem, vê hospedagem, como é que vai, como é que vem, e o que faz. Não, é que a legislação evoluiu, né? A legislação se tornou muito mais acentuada no tocante ao plano jurídico. Então, como o Verardi não é advogado, ele é um rábula, né? Pode ser que ele é um rábula. Bota rábula nisso. Rábula nisso, Ele conhece os meandros da lei, mas não executa, e o Cacaio tem razão. É Cacaio tua filha? Cacaio. Porque tu lembra, mas o João Batista não lembra. Eu era jogador de futebol com esse apelido. É verdade. Sério? É verdade. E posição? Lateral direito. Lateral direito. Olha, tá fazendo falta, é isso que quer dizer? Não, tem um menino bom. Tu quer um lateral direito bom? Não. Tá. Raul, 17 anos da base, sub-17, campeão hoje. Muito. Aliás, sobre isso eu tava até fazendo uma colinha aqui, ó. A base do Grêmio hoje tem
esse é um mérito que eu penso que não dá para tirar muito do Júnior Chávere. Ele é um cara fenomenal, acho um profissional sensacional e é um mérito da atual gestão, na minha modestíssima visão. O Raul é ótimo lateral direito. O Balbino, muito bom volante, que joga com o Gabardo, campeão hoje sub-17. Aliás, Gabardo já ganhou dezenas de títulos na base. Aí tem um menino, o Eric, esse que tá concentrando, rapaz, João, esse Eric, ele é muito bom, ele é um atacante de velocidade, mas assim, ó, corre que é um condenado. E tem o melhor de todos, que é o Lincoln, só que é uma máscara do caramba, é Porto Alegrense, já é do Sonda, já ganhou casa de 400 mil reais, já tem carro, só que joga assim, ele fez um treino que ele enlouqueceu o Erley, não é tão difícil assim, mas ele enlouqueceu o Erley, é sério, ele meteu 2 bolas na trave do Thiago, e assim, ó, ele apavorou, ele tem 16 anos, eu vi o treino do guri, eu fiquei apaixonado. A base tem bons, foi matéria da Zero Hora no ano passado, né? Já foi matéria da Zero Hora, é verdade. E esses meninos que tu está te referindo, isso aí precisa de uma proteção jurídica do Grêmio. Por que eu estou falando isso? Porque tu está me dizendo assim, esse jogador já tem empresário, deve ter investidor, né? Já tem contratos paralelos, um apartamento com cláusula de retrovenda. Ô Mainer, como nós somos os mais velhos, nós somos do tempo que um presidente falava com outro presidente e contratava um jogador. Hoje tem 7 pessoas. Entre um clube e o outro clube tem 7 pessoas. É claro que tem que ter advogado no meio, porque senão tu tá ferrado. Tá ferrado, porque tu acabou de dizer, tem o Sonda, tem o empresário, tem a família, tem isso, tem aquilo, tem 7 pessoas, eu contei. Então são 7 pessoas que tem entre um jogador com 15 anos, com 13 anos de idade. Eu há muito tempo eu tenho uma curiosidade sobre isso, né? Então quando surge o empresário, principalmente o empresário, um menino dessa idade, o que ele faz? Ele chama os pais, pega uma procuração, não é segredo para ninguém isso que eu vou falar, pega uma procuração, tá aqui o apartamento, vocês morarem, tá? Só que junto com a procuração, e tem outros documentos contratuais, que mais adiante, se o menino der certo, tudo bem, aquele apartamento ficou, tá por conta do negócio. Se o menino não der certo, isso que chama-se retrovenda, esse apartamento volta para quem deu. Então, é tipo aposta em pata de cavalo, né? Mais ou menos nessa linha. E essa transparência tem que ter. Não, o empresário não vai perder. Talvez o investidor, a relação é um pouquinho diferente. Aí esse pode perder. Mas aí, esse é o grande problema. Tu tem um empresário, tu tem um investidor. E acontece que aquele que disse, aquele que era presidente que foi do Clube do Livro, qualquer coisa que foi. Valdir da Silveira. O Valdir da Silveira disse, Garcia. O Lúcio, sim. Ele disse, você só lembra do Lúcio e os que eu perdi. Ele é investidor. Ele tinha um lateral direito do Internacional também, que não deu certo, tinha uma promessa. Não vai vir o nome agora. Não, ele só deu certo com o Lúcio. Ele mesmo diz, ele só se lembra do Lúcio e os que não deu certo e os que eu perdi dinheiro. O Lincoln tem uma passagem muito interessante, ele tem 16 anos e o Galo foi fazer uma ele foi para uma final, uma final do Rio de Janeiro, se não me engano, com o Grêmio, foi jogar um jogo com o Grêmio no Rio de Janeiro, e ele inventou o cabelo dele é escuro, ele inventou de desoxigenar de loiro aqui do lado, e botou LC de Lincoln 10, e foi pra palestra todo marrento. Ele é gente boa, tá? Eu já conversei com o menino, pedi pra me apresentarem pra ele. Mas é um menino, 16 anos, quem 15, pensava que o Anderson era marrento? Muito marrento. E aí foi o menino todo balaqueiro lá e tal, com um relógio dessa altura, e o Galo falou na frente dele, ele disse assim, sem conhecer, sem saber que ele jogava, que ele destruía na base, eu já devia saber e fez já. E o Galo pegou e disse assim, um menino que nem esse, e apontou o dedo pra ele, nunca vai jogar futebol na seleção brasileira, ele nunca vai ter chance na seleção brasileira com esse tipo de atitude. E citou o Lincoln como exemplo. Aí disse que no outro dia ele foi lá, apareceu com o cabelo cortado, rapou, tanto que hoje ele tá com o cabelo raspado e tudo. E aí ele tava também com outros problemas, e eu acho que isso é salutar, tá? Ele foi ser gandula. Pode te informar. Ele foi ser gandula
em alguns jogos do Grêmio, ele estava no sub-17, baixou para o sub-15, que era a idade dele na época, no ano passado. Agora ele já está voltando para o sub-16, sub-17, jogou agora no sub-17. E que ele tem 16 anos. Então o Grêmio está moldando o menino. Isso eu acho salutar. Isso é importante. E essa é uma situação que vocês, se ganharem, tem que continuar. Isso tem que ter um empresário bom. Tipo conselheiro, né? Há quem condene empresários e tal. Eu sempre cito um empresário que o Grêmio lidou muito bem com ele, foi muito correto com o Grêmio, que é o Sérgio Lázaro. Sim. O Sérgio Lázaro foi muito correto no caso do Anderson. Polga. O Polga também. Recorda, e o Anderson, o Anderson, o Grêmio podia ter perdido o jogador. Ele podia ter ido lá e depositado 1 milhão e o Grêmio ter perdido o jogador. Ele manteve com o Grêmio ficou com o jogador, vendeu o jogador pro Porto lá de Portugal. E, enfim, eles são homens de bem. Não é fácil, né? Não é fácil você encontrar. Hoje é muito difícil. Esse tipo de profissional, mas eu acho que hoje já está depurada essa posição. Eu acho que aquele que tem má fé, sem vergonha, já passou a época disso. Agora, eu quero ter essa relação transparente com os empresários, né, e noticiar isso para o Grêmio, para saber, porque hoje é assim, esse é o futebol. Tem o investidor, o empresário, o Grêmio, claro que sempre fazendo prevalecer os interesses do Grêmio. E o diretor executivo? Eu estou pensando, já tenho 2 nomes que eu estou pensando em trabalhar junto com eles, não com os 2, mas um deles, tá? E até porque eu pretendo ter, tu está falando o diretor assessor político, eu vou ter um, é isso que eu estou respondendo para ti. Não, tá. O diretor executivo, o Grêmio terá, sem dúvida nenhuma, tá? E aí está em aberto, desde o Rui, o Rodrigo, está em aberto, não há definição ainda. Não há definição. E o teu assessor? O meu assessor é esse que eu estou dizendo. Esse que eu estou dizendo que eu comecei respondendo para ti, entendi mal a pergunta, que eu estou pensando entre 2 pessoas da minha confiança, gente que é do movimento e que já tem experiência de futebol. Eu preciso ter alguém que me auxilie mesmo, que eu pretenda ter dedicação. É possível que o Grêmio já esteja no ano que vem, muito possível que o Grêmio esteja na Arena, né? Que a Arena, dentro desse acordo que o Grêmio vai fazer, seja qual for a diretoria, com a OS o Grêmio fique de dono do seu estádio, né? A Arena é uma nova realidade do Grêmio, né? Seja campeão esse ano ou seja campeão no ano que vem, o Grêmio vai ser campeão na Arena, né? Na verdade, assim, até para que os ouvintes e vocês entendam, a gente tem, como conselheiro do Grêmio, tem uma certa dificuldade em manifestar-se sobre a Arena, até porque quando a gente vai examinar os contratos, a gente entra na sala, tem uma pilha de papel, mas é uma pilha mesmo, centenas e centenas, porque é contrato, pré-contrato, termo aditivo daqui, o paralelo dali, e a gente assina um termo de confidencialidade. Sim, então, aquelas coisas que estão ali, a gente lê, vê, entende algumas coisas, outras tem que fazer uma dedicação, fazer uma tese em cima, não é o caso. Então, o que pode acontecer na Arena? O Grêmio assumir a operação da Arena. Não é a compra da Arena. Sim. É a operação, a gestão da Arena. E para isso tem que ter profissionalismo. A gente espera que seja a gestão que estiver lá, seja do Romildo Bolzan, do Homero, a ideia é assumir a operação. Só que para isso precisa ter profissionais. É como tu querer administrar um shopping. O que quer se fazer da Arena? É multiuso? Para shows, para lojas, para restaurantes, para sala de eventos. Me parece que isso aí é fundamental. E isso tu tem que saber fazer. Eu não sei fazer, mas tem que ter gente que saiba fazer. Quem é hoje no mercado, se tu pensar assim, para administrar isso, alguma coisa semelhante, é quem administra shopping. Sim. Mas aí, quem administra shopping vai olhar hoje para a Arena e vai ver que lá não tem movimentação de pessoas. Sei. Tu tem que fazer, vai ter no dia de jogos, é claro, no dia de eventos, mas ali não é um local, por enquanto, que tenha fluxo suficiente para que possa uma grande empresa se estabelecer e, a partir daí, ela ganhar, o Grêmio ganhar. Agora, é muito bem localizada, né, o acesso é muito bem localizado. Então, se tu oferecer
né? Situações de lojas, de restaurante, churrascarias, né? Memorial do Grêmio, loja do Grêmio, aí tu movimenta. Mas para isso não é assim, não é o Pedrinho que vai fazer isso, né? Tem que ser gente capacitada. Tá, a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu preciso te fazer essa última. A folha salarial do futebol brasileiro, da dupla Granal, ela tá gigantesca. Esse dinheiro, eu não vou entrar no valor, eu sei o valor, sei assim, a gente tem a informação, não vi lá o contra-cheque, mas eu não vi Pedro Álvares Cabral, mas eu sou um cara bem informado e eu sei que ele chegou aqui. Não dá para otimizar essa grana? Olha, é uma das primeiras coisas que eu quero, se for eleito e nomeado, como eu digo, é ver essa questão da folha de pagamento. Eu sou uma pessoa encanzinada com os tipos de contrato que se fazem em clubes de futebol. O Grêmio também, em todos os clubes de futebol. Tu tem uma carteira assinada por um salário de X, que normalmente vamos pegar 40, 50, até mais. Tem jogador que tem carteira assinada por 200. Depois tu tem... Não, digo 40, 50%. Mas eu tô dizendo, 40, até menos, de 20 a 40% anotado na carteira, da real remuneração. Depois tu tem um contrato, chamado contrato de direito de imagem, que é outro tanto, quase 60%, vamos trabalhar com esses dois números, 40 e 60, em que tu não explora imagem nenhuma. Isso eu vou dizer claramente, isso é uma fraude. Se tu não explora a imagem, tu faz contrato de imagem, tu não usa o jogador para ir contigo num evento, para explorar a venda de um produto, para ele fazer a campanha do Grêmio, para estimular a arena, essas coisas, tu não está usando a imagem do jogador. Tanto é que tem jogador emprestado ganhando direito de imagem. Como é que pode isso? Claro. Então, Moreno e Kleber, para ser mais... Tem o Adriano também. O Adriano está no Bahia. Então isso é que tem que ser reserva do Vitória. Não, na verdade o que tu estás falando é o que a gente mais antigo fala, né? Na medida em que essa dupla legislação começa a existir, ela começa a embaralhar por isso que o departamento jurídico é fundamental, né? O cara, mas tu não consegue... O FGTS tu não consegue. Tu imagina um jogador ganhar 200 mil e ter que pagar 100, 120 mil de impostos do clube, quer dizer, ele passa a custar 400 mil. Uma folha de pagamento de 10 milhões vira 20 milhões, né? Vamos imaginar um jogador que receba 200 mil de imagem. Vamos trabalhar só com a imagem, tá? Sim. Nisso ele não tem 10º, ele não tem férias, ele não tem fundo de garantia. Ele paga o mínimo de imposto, porque vai registrar sua empresa lá em Portão, Sapiranga, que o imposto é menor. 3%. Não. Até onde eu sei, só desculpa te interromper. Ué? Até onde eu sei, eles fazem isso para fugir do imposto, tá? E o imposto na carteira hoje é 27%, na direito de imagem é 11%. É bem menor. Então tem interesse do jogador também, tá? Não vou levar livre no jogador, claro, não. Sim. O clube e o jogador também tem interesse, claro, tá? Claro. Só que isso depois, que é uma situação de interesse, vem a lei que é acima de interesse. Sim. E a lei, quando vem acima de interesse, não, isto aqui é salário. É salário. Claro. E aí dá os rombos. Tá? Sim. Essas ações que tem, agora aquele que foi jogar na Índia, aquele do Corinthians, que é do Bom Senso. O André Santos. Entrou com uma ação milionária contra o Corinthians, que nada mais é isso. É por esse viés aí que ele está postulando um monte de... ali é o que eu digo que é a terceirização no serviço em geral, no trabalho em geral. Vai parar tudo na Praia de Belas, né? Tudo a Praia de Belas 1432. 1432, que é a Justiça do Trabalho. Né? E lá o juiz pega quase toda a terceirização se não está vinculado, se está vinculado à sua atividade fim, tá. Isso atividade fim. Quem que faz? Joga futebol, joga onde? Num clube de futebol. Como é que tu ganha? Isso aí, não, essa direito de imagem aqui não pode terceirizar. Isso aí é vínculo direto, né? Até porque tem o vínculo, né? Tem a carteira. Então aquilo ali é só mera consequência. Isso é uma coisa que eu quero mexer. Isso se eu puder aquilo, claro que muita coisa eu não vou poder corrigir porque já está feito. Sim. Mas isso é um detalhe que tem que examinar. Tem também uma coisa um pouco, talvez seja uma coisa ilusória minha, tentar corrigir isso, fazer algum salário por produção.
Sei. Eu sou admirador pessoal do Tinga, e o Tinga me contou que quando foi para o Japão, ele ganhava um salário. Sim. Ganhava para fardar que eu digo entrar. Sim. Se fizesse gol, mais outro tanto. Se o time dele ganhasse, mais outro tanto. Então aquilo era uma produção, era um salário baseado na produção individual e coletiva. Um dos poucos a gente tá em cima do horário, mas um dos poucos contratos que eu tenho, até pela amizade, nunca escondi isso, é um cara que é fora futebol, é meu amigo, que é o Sandro, saiu do Tottenham, agora tá no Queen's Park Rangers, é meu amigo mesmo, e o contrato dele também é sempre assim, tanto que o Inter vendeu ele por 9 milhões e depois ganhou mais uma grana, porque tinha no contrato dele, do próprio Inter, se ele concentrasse, no caso, se ele ficasse à disposição no banco, se ele fosse titular em 50% das partidas, se ele tivesse convocação para a seleção brasileira no primeiro ano, e tudo isso é um plus. Por exemplo, cada vez que ele é convocado, ele ganha um acréscimo no salário. Pô, né, é mais um motivo. Óbvio, o salário dele já é alto, mas aí se torna muito maior com as premiações. Tanto que o Inter tinha mais 4 bonificações e ganhou 2 de 500 mil euros cada uma. É interessante. Maineri, queria te agradecer. Muito obrigado pela presença. E, enfim, não dá para dizer sucesso na campanha. Vocês vão fazer proposta para o Filipão ficar? Sem dúvida. Sem dúvida. Se ele já não tiver contrato. Se ele tiver contrato, vamos cumprir o contrato. Sim. Tu que gosta de latim, rebus sic stantibus. Sim. As normas devem ser cumpridas. Eu sou da época do latim. Não, eu só pergunto porque há uma certa dúvida. É aquilo que eu disse. Quer dizer, se o Grêmio classificar e ele for o treinador que classificar o Grêmio, tá tudo bem. Eu só vou pedir uma coisa pro Filipão. Que ele deixe o Ivo Wortmann junto lá. É meu amigo pessoal e um cara que é fantástico. Não, eu posso te dizer, hoje inclusive estava lendo um e-mail do Filipão a respeito do Grêmio, são coisas particulares, né? Mas bom, o Mortosa não precisa dizer, ele é apaixonado pelo Mortosa, é o Chancho Pança dele, né? Ele é o Don Quixote e o outro é o Chancho Pança. Mas o Ivo, ele está profundamente satisfeito com o Ivo, e até ele diz no e-mail para mim, é muito gremista. Olha, quando o Filipão acha que o Ivo Wortmann é gremista, o cara deve ser uma camisa colada, né? Deve ter desenhado a camiseta do Grêmio na coisa, mas sobretudo é um grande profissional, sem dúvida nenhuma. Gente, já volta.